Será que comer isso todo dia atrapalha o emagrecimento? Será? Era um pouquinho que eu vou pensar enquanto eu tomo um gole do meu café. Seja muito bem-vindo a mais um Café com a Lu e hoje nós vamos falar sobre os temidos carboidratos. Eu agrupei 3 perguntas e caixinhas que me fizeram lá no meu Instagram sobre eles. O pessoal pensa que eles são os vilões do emagrecimento. Mas será que eles são mesmo? Ou será que nós estamos todos sendo vítimas do terrorismo nutricional? Vem comigo porque nós temos muitas curiosidades para descobrir hoje aqui. Vamos falar de arroz e pão. Atrapalha o emagrecimento se comer todos os dias? Existe horário para comer carboidrato? E tem carboidrato ruim e bom? Será? E se eu cortar os carboidratos, o que será que pode acontecer? E se você já se perguntou sobre isso, já fica por aqui que a Nutrilu responde. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Pergunta de número 1. Comer pão e arroz todos os dias atrapalha o emagrecimento? Será? A crença popular diz o seguinte: se você comer arroz e pão todos os dias, você nunca irá emagrecer. E quem nunca ouviu falar isso alguma vez na sua vida? Mas e o que a ciência nos fala? Então, a ciência nos fala que não é sobre o carboidrato, mas sim sobre o contexto geral da alimentação e como é o padrão alimentar da maior parte dos dias dessa pessoa. O emagrecimento depende do balanço calórico do dia e dos dias ao longo da semana e dos meses e da qualidade dos alimentos consumidos. E eu já falei por aqui sobre isso. Então vamos relembrar. O emagrecimento acontece quando nós consumimos menos calorias do que nós gastamos. Então, na prática ou você come bem menos calorias e não faz exercícios físicos, ou você come menos calorias e faz exercícios físicos para potencializar o seu emagrecimento. E quando eu falo em comer menos calorias, não é passar fome. Não é passar fome. Nunca é sobre passar fome. Na prática, como que funciona? O arroz e o pão, em si, eles não engordam. O que acaba engordando é o que acompanha o arroz e o pão. No caso, os molhos, a manteiga, as margarinas, cremes, mas isso tudo em excesso de quantidade. Não é comer um pouco e com equilíbrio que vai prejudicar aí o processo de emagrecimento. A dica que eu dou é priorizar sempre os integrais, porque o arroz branco e o pão branco, eles são pobres em fibras. E ponto, não tem o que fazer. Agora, não quer dizer que você não tenha que nunca consumir eles. Você pode ir mesclando entre um pão normal, um pão integral, um pão de fermentação natural, um arroz branco, uma massa normal, uma massa integral, e assim você vai equilibrando e variando também os seus pratos. E claro, a dica mais importante de todas é ir além de mesclar entre uns e outros, você também sempre deve incluir proteínas de boa qualidade, gorduras e mais fibras. E as fibras estão presentes aonde? Nas verduras, nos legumes e nos vegetais. Não deixe de consumi-los. Eles vão te trazer saciedade e vão, claro, nutrir o seu corpo. Vamos analisar na prática aqui arroz e massa. Quantas calorias tem essas porções? Uma porção pequena, média e grande, para vocês verem como dá diferença. Aqui nós temos 50 gramas de arroz e temos 64 calorias. Aqui nós temos uma porção média de arroz, 100 gramas, que tem 128 calorias. Já aqui nós temos 150 gramas de arroz e temos 192 calorias. Percebam a diferença entre as porções, pequena, média e grande. Agora vamos para uma massa. A parafusinho aqui, ou fusilhe. Aqui nós temos uma porção pequena de 50 gramas e ela tem 84,5 calorias. Já aqui nós temos uma porção média de 100 gramas com 169 calorias. Já aqui nós temos uma porção grande de 150 calorias e temos 253 calorias.
percebam a diferença que tem entre as porções de massas. E o que eu quero dizer com isso? Que não precisa excluir nem o arroz, nem a massa, apesar dela ter um pouco mais de calorias, e sim comer nas quantidades adequadas. Além de adicionar aí uma proteína. Se você adicionar um frango, adicionar um prato com legumes, com vegetais, já vai te dar mais saciedade e não vai te dar um pico de açúcar aí no teu sangue quando você comer ela isoladamente. Porque se você come sozinho o arroz, a massa, alguma fruta, batata, milho, logo você já vai estar com muita fome. Por isso, sempre associe com alguma proteína e alguma gordura boa. E vamos para a pergunta de número 2. Existe melhor horário para comer os carboidratos? Já respondi algo semelhante antes. Vamos ver. Deixa eu ver que horas são. Que horas são? 17h50. Ufa, tenho 10 minutos para comer o macarrão. E o que a crença popular nos diz? Carboidrato à noite engorda. E o que a ciência nos diz? Que o horário do carboidrato não é o que de fato importa, e sim o contexto e a quantidade total que foi consumida deste carboidrato ao longo do dia. E na prática, como é que funciona? Os carboidratos, aí no seu pré-treino, por exemplo, eles vão estar te dando energia para melhorar o seu desempenho. Já no pós-treino, eles vão aí colaborar para sua recuperação muscular e reposição aí do glicogênio nos seus músculos. E eu repito, o problema não é comer o carboidrato à noite, e sim a quantidade de carboidrato que você come durante o dia, a quantidade que você está comendo à noite e o que é que você está colocando junto com este carboidrato para acompanhar a sua refeição. Então, pode ficar tranquilo, pode jantar aí o seu carboidrato, seja ele arroz, massa, um pão, não tem problema. Agora, combine sempre com proteínas, legumes e vegetais. E vamos à pergunta de número 3. Existem carboidratos bons e ruins? Será? Eu tenho certeza que você é o vilão e que você é o mocinho. A batatinha doce que está brotando aqui em casa e que ela é de estimação. A crença popular nos diz o seguinte: carboidratos ruins são proibidos. E a ciência nos diz que nenhum alimento é vilão ou herói e que tudo vai depender da frequência e da quantidade. Na prática, a diferença está entre a composição nutricional e o impacto da glicemia no nosso sangue. Os carboidratos, eles têm uma classificação aí: monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos, polissacarídeos, mas eu não vou me aprofundar nessas nomenclaturas. Eu vou trazer uma forma prática de se ver os carboidratos para você estar ali fazendo as suas melhores escolhas. Vou tratar aqui dos carboidratos, então, refinados e não refinados. Os carboidratos não refinados, que seriam os integrais, eles são ricos em fibras, trazem muito mais saciedade e fazem com que a glicemia aí do seu sangue, o açúcar do seu sangue, ele suba mais devagar, mais lentamente. Os exemplos aí, então, do nosso dia a dia: a batata doce, o arroz integral, o pão integral, as leguminosas são riquíssimas em fibras. Não podem ser deixadas de consumir. Sua saúde intestinal depende aí do consumo de fibras. E já que eu estou falando de fibras, as fibras são os carboidratos não digeríveis. E nós temos uma recomendação diária para o seu consumo, tanto para mulheres quanto para homens. Para as mulheres, o mínimo a ser ingerido diariamente é 25 gramas. E para os homens, 35 gramas. Ou tem uma outra recomendação, que seriam 14 gramas a cada 1.000 calorias ingeridas. E aí, alguns optam por uma ou outra. Mas, a grosso modo,
as mulheres têm que consumir 25 gramas de fibras por dia e os homens 35 gramas de fibras por dia. E por que se fala tanto em fibras? Porque elas são tão queridinhas por todos. E eu vou dizer por quê. Porque elas aumentam a sensação de saciedade, elas reduzem o teu colesterol LDL, elas reduzem também os riscos de doenças cardiovasculares, elas reduzem aí a sua glicose no seu sangue. Elas também reduzem o trânsito intestinal, a velocidade do trânsito intestinal, e elas aumentam o seu bolo fecal para você não ter dificuldade de evacuar e poder estar indo aí todos os dias ao banheiro. E elas estão presentes onde? Nos grãos integrais, na aveia, no arroz integral, no centeio. Então não deixem de consumi-las. E aqui nós temos exemplos de carboidratos minimamente processados: a aveia, as frutas, batata doce, o milho. Esses também precisam ser consumidos com moderação. Você não vai comer 1 quilo de aveia de uma vez só, mesmo sendo um alimento saudável. E nem vai comer 1 quilo de manga tampouco. Tudo precisa de equilíbrio e moderação. Então, uma estratégia que eu uso, eu acabo sempre comprando o essencial: frutas, legumes, aveia, ovos, leite, coisas para mim estar fazendo uma variedade de preparações, para mim não estar aí quebrando e sabotando também a minha dieta e o meu padrão alimentar. E quando eu quero comer alguma coisa diferente, aí eu vou lá, compro e consumo, mas eu não armazeno em casa, justamente para não ter ela disponível. Eu tenho disponíveis outros tipos de alimentos, que são as frutas, as verduras, os legumes, e que eu consigo aí estar fazendo várias preparações que vão me manter saciada e saudável. E eu vou trazer os carboidratos refinados. E eles são de absorção rápida, eles têm poucas fibras, porque elas foram aí removidas no processo de fabricação. Por isso o nome refinados. E por conta deste refinamento, quando o alimento é ingerido, eles podem elevar os níveis de açúcar ou glicose no sangue quando esse alimento é ingerido em excesso. E os exemplos é o pão branco, a tapioca, os doces, os refrigerantes, que são aí adoçados com açúcar refinado. E o que nós queremos com isso é evitar que nós tenhamos um sangue muito adocicado, porque o açúcar no nosso sangue, em excesso, ele provoca danos aos nossos órgãos. O que não significa que você não pode comer carboidratos refinados, e sim que você tenha que consumir com moderação em um contexto saudável alimentar. Então, nunca corte os carboidratos. Eles são essenciais para o nosso metabolismo. Eles são fonte de energia para o nosso corpo, para o nosso cérebro, para estarmos aí desenvolvendo as nossas funções e a nossa rotina ao longo do nosso dia. E vamos à pergunta de número 4. Estou pensando em cortar os carboidratos da dieta. O que você acha? Será que a gente pode cortar todos os carboidratos da nossa dieta? Vamos ver. Cortar os carboidratos da dieta para algumas pessoas pode trazer aí algum resultado, mas no longo prazo ele não vai trazer nenhum benefício. Inclusive pode piorar algumas questões. E não é necessário cortar os carboidratos para o processo de emagrecimento. Porque o que acontece? Passado algum tempo que você não está consumindo nenhum carboidrato, você acaba voltando a consumir os carboidratos e consome todos os que você não comeu durante o período que você tinha se privado deles. E aí o que acontece? Você se descontrola e come muito mais do que deveria. Então, retomando, o nosso corpo ele precisa aí de carboidratos para termos energia, disposição para as nossas funções vitais, cerebrais e musculares. Então, cortar os carboidratos não é jogo. Quando nós cortamos os carboidratos, nós temos alguns efeitos aí no nosso corpo. Um deles é a baixa de energia, a irritabilidade que nos acompanha com o passar dos dias, a dificuldade de concentração e a queda no nosso desempenho físico. E é por isso que ao cortá-los, você fica
tão desanimado e tão sem energia para fazer nada e muito irritado também. Além disso, cortar os carboidratos traz aqueles efeitos das dietas restritivas. O efeito sanfona, que é aquele que você engorda, emagrece, o maior desejo por doces e também pode estar aí te levando a impulsões e compulsões descontroladas. E qual é a melhor estratégia? É reduzir estrategicamente e não fazer um corte absoluto, principalmente sem acompanhamento. Então, vamos recapitular tudo que nós vimos hoje. Primeira crença: comer pão e arroz todos os dias impede o emagrecimento. E o que a ciência nos diz? Que o problema não é os carboidratos, e sim o excesso calórico e o desequilíbrio na alimentação. Segunda crença: existe um horário limite para consumir carboidratos. E o que a ciência nos diz? Que o importante é a distribuição ao longo do dia e a necessidade individual de cada pessoa. Crença de número 3: carboidratos refinados devem ser completamente evitados. E o que a ciência nos diz? Que tudo depende do equilíbrio e da frequência. Os carboidratos refinados, eles podem ser consumidos sim, com moderação, na quantidade e na frequência certos. Escolha os corretos e consuma no momento certo. Crença de número 4: cortar os carboidratos é a melhor forma de emagrecer. E o que a ciência nos diz? Que cortar os carboidratos traz falta de energia, efeito sanfona e uma vontade exagerada por doce. Então tenha uma relação saudável com a comida e nunca exclua grupos inteiros de alimentos. Gente, relembrando, o nosso cérebro ele usa os carboidratos como fonte principal de energia. Sem eles ficamos muito irritados, cansados e com muita dificuldade de concentração. Não corte os carboidratos do seu dia a dia. Consuma com sabedoria. E por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, já deixe seu like. Me segue no canal e já ative o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. E se você quer mandar a sua pergunta para o Café com a Lu, corre lá no meu Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição, @luanagnd, para que quando eu abra as minhas caixinhas de perguntas, você vá lá e já faça a sua pergunta. Você também pode trazer aqui nos comentários as dúvidas que você quer que eu tire aqui no Café com a Lu. Aproveite e já comenta aqui para mim se você já caiu em algum desses mitos aqui que nós falamos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E agora deixa eu comer aqui o meu pão com ovo.